Olá, seguidores! Nesse vídeo compartilhar com vocês o que se sabe sobre o grupo Ruiz Coffes, que está muito próximo de pedir recuperação judicial. Esse aqui que vai ser o primeiro desafio de Snag 11, o Fiago da Suno. No entanto, esse devedor não está apenas aqui no Snag 11 não, tá? Também está no fundo VCRA 11 da Vex e do GCRA 11 da Galápagos. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Mais informação também antes de começar: esse devedor representa quase 6% do PL de Snag 11. Pois bem, as informações aqui para esse vídeo, vamos ver aqui do portal The Agribiz. Portal excelente, tá? Se você tem uma carteira com um pouco mais de fiagro, é fundamental que você acompanhe esse portal. Ele realmente traz muita informação, inclusive de devedores que estão presentes na carteira de fiagros. Então a manchete é o seguinte: Ruiz, segundo maior produtor de café do Brasil, paralisa os pagamentos aos credores. O produtor rural obteve uma cautelar da justiça suspendendo as dívidas por 60 dias. Isso aqui é um passo que antecede o pedido de recuperação judicial, tá? Muito provavelmente a gente tenha um pedido de recuperação judicial. E que a matéria explica o que foi que aconteceu. Esse produtor rural tentou se expandir demais, e que com certeza foi uma tentativa de crescer numa época de juros baixos, né, muito baixos, e depois teve essa alta da Selic, uma alta ainda por cima prolongada, e com isso pegou aqui o devedor numa situação bem difícil mesmo. E aqui ele fala sobre a suspensão de pagamentos, isso aqui que é antecede uma recuperação judicial. Aqui também cita a morte de um patriarca da família em março de 25, com certeza atrapalha. Enfim, só um detalhe aqui. Primeiro vou apresentar a situação do devedor e depois de fazer toda a explicação, vou comentar com vocês como isso aqui pode impactar o rendimento de Snag 11. No entanto, vai ser uma explicação um pouco mais longa essa daqui da matéria, tá? É fundamental entender a situação financeira do devedor para a gente saber qual que é o impacto para Snag 11. Pois bem, a matéria continuou falando aqui que a situação do produtor rural já não era muito boa, já vinha circulando aqui pela Faria Lima nas últimas semanas, mas que ele estava com dúvida se realmente iria tomar esse caminho. Aqui na matéria eles dizem que possui alienação fiduciária, então é um CRA que possui garantias, já que é um ponto excelente. Aqui a dúvida fica qual que é a relação LTV, a relação entre as garantias versus o tamanho do saldo devedor, né? Para ver se essas fazendas que estão dando as garantias são suficientes para recuperar o valor emprestado com facilidade. Aqui cita que a empresa foi ao mercado de capitais em 2021, então bate com o que eu falei agora há pouco, de que a empresa se endividou lá com a Selic a 2% e teve essa alta e ela acabou se dando muito mal, né? Ok, aqui depois a matéria ela dá destaque para a garantia de alienação fiduciária, realmente um ponto fundamental aqui na tentativa de uma recuperação do crédito. Aqui vocês estão vendo a resposta padrão aqui, é uma resposta padrão que o devedor colocou, nada que importa muito. E mais recentemente também tivemos uma publicação de uma segunda notícia aqui desse site, o The Agribiz. A manchete foi a seguinte: Ruiz Coffes negocia repassar terras a fundo de credores para manter a operação. Segundo o maior produtor de café do Brasil, tenta acordo com investidores que têm essa fiduciária sobre suas terras. E aqui a matéria fala sobre uma, uma negociação fora da esfera judicial. Isso aqui é fundamental, tá? Fundamental mesmo, que tem aqui uma conversa entre o devedor e os credores, aqui no caso o Snag 11 e os outros fiagos. Isso aqui é muito importante porque se você for tentar aqui a via de alienação fiduciária, vão-se anos e anos aqui para você conseguir fazer essa alienação, tá? Realmente um processo muito chato. Então, se você tem aqui essa via da negociação direta com o credor, com o devedor, é muito mais fácil. Ok? Agora aqui mais alguns pontos que eu acho que é importante, vou ler para vocês.
As negociações envolvem transferência das terras dadas a garantia para um fundo detido pelos credores, que teria titularidade das propriedades. Em contrapartida, os ativos seriam arrendados para Ruiz-Cofres, que seguiriam penando as fazendas e ficariam com a opção de recompra no longo prazo. Então aqui aconteceria a dação de pagamento, ou seja, a troca da dívida pelo equity, né? E logo depois teríamos um arrendamento para o próprio Ruiz Cofres. Então algo bem similar ao que foi feito, ao que é feito no fiago da Risa, no fiago não, né? Do fundo de terras dele, o RZTR11. E aqui nesse caso, com os fundos já em posse da propriedade, facilita bastante, né? Caso o produtor rural fique inadimplente, porque aqui ele teria apenas que fazer um despejo desse devedor, o que é bem mais fácil que fazer uma alienação fiduciária. Aqui outro ponto também dessa segunda matéria. Apesar do ceticismo, aqui tem bastante players aqui do mercado agro que estão com dúvidas sobre se realmente vai dar certo essa dação, tá? Apesar do ceticismo, a abertura da Ruiz Cofres ao diálogo com os credores no mercado de capitais é bem vista, especialmente quando se compara com o comportamento clássico de produtores rurais que entram em recuperação judicial, tentando submeter a alienação fiduciária como se fosse um crédito concursal. Então aqui é um ponto que meio que não tem nada a ver aqui com o Snag 11, com esse crédito, mas ressaltando aqui um ponto que eu já falei várias vezes, que realmente é, que o agro não é fácil de mexer, tá? Teve muito produtor rural picareta aqui tentando passar a perna nos credores, muitos mesmo. Estavam aqui utilizando a ferramenta aqui de recuperação judicial uma forma para enrolar os credores. Ok, agora aqui vamos para a parte que mais interessa os investidores, que é saber qual que é o impacto sobre o rendimento de Snag 11. Então, aqui nós temos um problema. Esse aqui é o primeiro desafio que Snag 11 está enfrentando. E então nós não sabemos qual que é a postura do administrador do fundo em meio a esse caso de ter um devedor que está em recuperação judicial com a possibilidade de ficar inadimplente. Aqui, apesar de ter pedido proteção judicial contra credores, aqui a gente tem que ver se realmente ele vai parar de fazer os pagamentos aqui para esse CRA aqui de Snag 11, porque pelo jeito eles estão em negociação, né? Pode ter manter o pagamento em forma de manter uma boa relação entre credor e devedor. Mas aqui a Singulari, eu até nunca vi esse administrador em outros fiagos. Então não tem como saber qual que é a postura dele. Se fosse, por exemplo, a Intrag, que faz a administração dos fiagos da Quiné do Itaú, eles marcam bastante quando tem alguma inadimplência, né? E já que em Snag 11 fica bem complicado saber o que vai fazer, tá? É bem difícil mesmo. Cada um tem uma postura, por exemplo, o Banco Genial no fiado da Risa, ela realmente, apesar de ter tido vários casos bem pesados aqui de inadimplência ou devedor em situação difícil, eles não fizeram nenhuma provisão para devedores idosos, algo que eu acredito que deveria ter sido feito. Então, aqui Snag 11, como a gente não sabe qual que é a postura desse administrador, realmente fica muito difícil saber qual vai ser o real impacto aqui sobre Snag 11. Agora aqui um ponto importante que nós precisamos monitorar, bem importante nessa proteção, é que Snag 11 possui reserva. Aqui o Snag 11 possui 13,5 por cota em reserva. No entanto, isso aqui geralmente não é suficiente para cobrir uma PDD. Mas reforço tudo que eu estou falando aqui, por enquanto está no campo da especulação, tá? Estou apenas levantando possibilidades. É que a gente precisa de mais informações por parte da Suno para ver o que pode acontecer no futuro. Com relação à reação do mercado a esse problema. Então, essa notícia aqui do portal The AgriBiz saiu aqui no dia 1º de julho
à noite, aqui no 1º de julho à noite. Vamos ver como é que foi o comportamento do mercado. Aqui, ó, foi na quinta-feira, dia 2 de julho. É uma queda de 1,88. Desde então, o fundo aqui está mais ou menos na estabilidade, aqui essa faixa aqui dos 9,90. Então, realmente teve aqui um efeito sim dessa queda, tá? Dessa notícia. Ok? Lembro vocês que a exposição de Snag 11, aqui, ó, o número exato é 5,67% de exposição de Snag 11. Ok, então, o que eu tinha para compartilhar com vocês sobre esse caso, por enquanto é só isso, tá? Ainda não temos aqui o relatório após a divulgação desse problema com o risk-offs. Tendo essa atualização por parte da Suno, vou repassando aqui para vocês. Já para o rendimento aqui desse mês de julho, referente a agosto, eu acredito que não deve ter impacto, tá? Realmente é uma coisa bem recente, não acredito que tenha algum impacto aqui para o rendimento de curto prazo. Ok, então é isso. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.